Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero fazer um breve devocional com os irmãos. Espero que todos estejam bem na paz do Senhor, os amigos e os irmãos que nos ouvem. Em 2 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: a partir do versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Amados, nós sabemos que a cidade de Corinto foi uma cidade onde o pecado se alastrou, uma cidade de práticas pecaminosas. E nessa cidade o apóstolo Paulo implanta uma igreja. E a igreja de Corinto trouxe muito sofrimento ao apóstolo Paulo. Trouxe por um tempo muita tristeza, porque essa igreja de Corinto teve uma dificuldade de se afastar do modo de vida que tinham anteriormente, do modo de vida daquela cultura, uma cultura fundada na imoralidade, vamos dizer assim. E lendo 1 Coríntios, vamos ver ali algumas questões, por exemplo, de divisão na igreja. E o apóstolo chega a exortar essa igreja de Corinto. Num primeiro momento, não foi muito ouvido. Se levantaram ali líderes, falsos apóstolos, que combateram Paulo, que afrontaram o apóstolo Paulo, procurando trazer então essa igreja de Corinto a dar ouvidos a eles, ao invés de ouvir aquele pai na fé, vamos dizer assim, que plantou essa igreja ali. Ao invés de ouvir um apóstolo de Cristo, um homem enviado por Deus aos gentios, um plantador de igrejas, um missionário, a igreja está dando ouvido a falso ensino, a falsos apóstolos, e trouxe muita tribulação a Paulo. E aqui em 2 Coríntios o cenário é diferente. Paulo recebe a notícia que os irmãos estão arrependidos, a maioria da igreja está arrependida, e vai dar ouvidos então à exortação de Paulo. E Paulo escreve essa segunda carta, epístola, e me chama muita atenção lendo esse texto. Em primeiro lugar, o versículo 2, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo então coloca bem claro que Deus é o Pai desses irmãos, dos irmãos santos, dos salvos. Deus é nosso Pai. Temos aí esse costume de comemorar o Dia dos Pais. Lembremos que nosso Pai primeiro está nos céus, e louvemos e adoremos a Ele. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de
toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Em primeiro lugar, o apóstolo vai afirmar essa verdade, que o Senhor o tem confortado nas tribulações que ele tem passado. Deus é aquele, então, que está ao lado do crente, ao lado do filho. O Senhor é aquele que anda ao nosso lado. Deus é nosso Pai. E é o Senhor que nos conforta e nos consola, e tem um propósito nisso. Qual o propósito? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então é maravilhoso receber o conforto, o consolo de Deus e poder confortar a outros, consolar com essa mesma medida de graça, de misericórdia. Deus nos consola com esse propósito, não é algo passivo para que recebamos e essa graça, esse consolo, ele pare em nós. A palavra é bem clara aqui, para podermos consolar a outros, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ou seja, o apóstolo vai afirmar que na tribulação que ele passou é para o conforto dos irmãos de Coríntios. Se ele é confortado, é para o conforto deles também. O sofrimento de Cristo foi para a nossa bênção. Através do sofrimento de Cristo, fomos favorecidos. Temos paz com Deus. É esse o favor que recebemos. Temos paz com Deus. E nesse contexto, é o Deus Pai, que agora é nosso Pai, que nos conforta, nos consola. E nós, transbordando através de Cristo essa graça, transbordando nesse consolo, então podemos confortar a outros. É bem provável que muitas vezes perguntamos o porquê de sofrimentos. É possível que você perdeu entes queridos. É possível que você sofreu algumas vezes por amor ao Evangelho. Perdemos amigos, alguns nos abandonaram, alguns se afastam de nós quando ficamos ao lado da verdade, ao lado do Evangelho de Cristo. É possível que você tenha em algum momento sofrido algumas perseguições. O lado bom de tudo isso é que tudo é para a glória de Deus. E ao passar por esse sofrimento e receber o conforto e o consolo de Deus, você agora então é capacitada a consolar, confortar outros com a mesma graça, né? Com esse mesmo consolo, conforto que recebeu de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Amém? A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. A igreja, então, é chamada a participar dos sofrimentos de Cristo. Somos favorecidos através da obra de Cristo na cruz, dos sofrimentos do Senhor, ao recebermos a reconciliação com Deus. E agora a igreja também é chamada a participar dos sofrimentos dos santos. Aliás, o corpo de Cristo, nós, Igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo. E quando um sofre ou alguns sofrem, todos sofremos e precisamos participar desse sofrimento com os santos,
e dos sofrimentos de Cristo, àqueles que só querem as bênçãos, àqueles que só querem dizer que são cristãos. Até elogiam os feitos do Senhor, mas quando se fala em participar dos sofrimentos de Cristo, vão falar como alguns discípulos, essa palavra é muito dura, e vão embora e partem. Imagina se o apóstolo Paulo falasse ao Senhor Jesus: eu vou pregar o Evangelho, vou curar enfermos, vou plantar igreja, mas os sofrimentos de Cristo não quero participar. Senhor, as pedradas não. Senhor, as perseguições não. Senhor, sofrer por amor ao Evangelho, não. Não foi assim que fez o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e os demais discípulos fiéis ao Senhor. Eles permaneceram firmes com a verdade, participaram dos sofrimentos e foram consolados pelo Senhor e então capacitados e seguiram nesse propósito de confortar a outros. Amém? Irmãos, amada igreja, fique com essa palavra. Tem um propósito na sua vida, Senhor. Até mesmo através do sofrimento, o Senhor pode e vai trazer bênção. Tem um propósito como teve aqui na vida do apóstolo Paulo. Bem verdade é que essa igreja de Corinto entristeceu o apóstolo, se rebelou, houve divisões, a ponto do apóstolo ser desprezado e sem ter uma defesa ali naquele primeiro momento, mas agora havendo arrependimento e ele sendo consolado pelo Senhor, ele pode consolar, confortar essa igreja, e o Espírito Santo de Deus inspirou a escrever essas duas epístolas que são palavra de Deus, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Fica na paz do Senhor, um bom final de semana, uma boa semana na graça de Cristo Jesus. Amém.